Olá, meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Sejam todos bem-vindos ao canal O Martelo que Esmiuça a Penha. Sempre estamos aqui trazendo uma palavra do Senhor ao teu coração. E hoje não vai ser diferente. Estamos aqui com a palavra do Senhor já aberta, a qual se encontra registrado lá no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7, onde nós estaremos fazendo menção da palavra do Senhor. E você que tem a sua Bíblia e quer acompanhar conosco a leitura da palavra do Senhor, que você possa fazer uso da palavra do Senhor, que eu tenho certeza que o Espírito Santo há de falar, há de continuar falando com você, amém? Desde já, peço você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe, deixe o teu like, comente, para que nós possamos estar crescendo cada vez mais na graça, no conhecimento do Senhor, e que a palavra de Deus ela também venha a ser propagada, com a tua ajuda no nome de Jesus. Vamos fazer um agradecimento ao Senhor por mais esta oportunidade a qual Deus tem nos proporcionado, amém? Soberano e eterno Pai, mais uma vez na tua presença te damos graças, Senhor, por mais um dia a qual o Senhor tem nos conduzido, tem nos permitido abrir os nossos olhos, ó Pai, e assim glorificamos e exaltamos o teu santo nome, porque só tu, ó Deus, é digno de honra, de glória e de louvor. Pai, em nome de Jesus eu quero te pedir perdão pelos pecados, pelas falhas, por tudo quanto tenho cometido que não é do seu agrado. Pai bendito, Pai amado, também quero te agradecer a tua igreja, Senhor, por estar orando e intercedendo pelas nossas vidas, meu Pai. Ó Senhor, e aqueles, ó Pai, que também precisam, Senhor, da tua intercessão neste dia. Toma nas tuas mãos teus cuidados, ó Pai. Entra como providência na vida de cada um dos teus filhos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Palavra do Senhor que se encontra registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo de número 15, para a nossa meditação, que diz assim a palavra do Senhor: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui a palavra do Senhor, Jesus ele vai dar o ensinamento e ele vai falar sobre os falsos profetas, A palavra do Senhor, ela nos diz que seria introduzido em nosso meio falsos profetas, homens amantes de si mesmo, Homens sem caráter, mas que estariam em nosso meio, se infiltrariam no meio da igreja para trazer discórdia, contenda e assim tentar dividir a igreja do Senhor, tentar dividir o povo de Deus, Mas aqui o Senhor ele já está nos alertando para que nós venhamos ter cuidado com esse tipo de gente, com esse tipo de profeta. Louvado seja o nome santo do Senhor. E por quê? Lá em 2 Pedro, no capítulo de número 2, também vai falar sobre os falsos mestres. Homens, que seriam doutores, falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição. Olha só, irmão. Falsos profetas, falsos
doutores que introduzirão encobertamente heresia de perdição. Temos que tomar um grande cuidado, que nós estamos vivendo um tempo a qual todos dizem ser homem de Deus e mulher de Deus, mas na hora de praticar aquilo que Deus manda, nós vemos que há uma resistência desse tal homem e dessa tal mulher de Deus. Hoje se tornou muito comum alguns dizer que isso não tem nada a ver, isso é normal, ou até mesmo, irmão, isso foi escrito para aquele povo e para aquela época. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas nós aprendemos que a palavra de Deus, ela é a bússola do cristão. Se ela é a bússola do cristão, ela está sempre o quê? Atualizada. Ela não fica velha, mas a própria palavra diz que ela se renova. A própria palavra diz que ela é viva, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Então, quando o camarada diz que é homem de Deus, diz que é homem e mulher de Deus, e vive em práticas que não agradam ao Senhor, não dá frutos, né? Não dá frutos bons, só frutos ruins, né? E nós vemos isso lá fora, não, irmãos, isso vai ser dentro da igreja, dentro da casa do Senhor. Infelizmente, né, não era para acontecer, mas acontece. Pessoas amantes de si mesma, pessoas que largariam a sã doutrina, procurariam doutores a seus bel prazer e ainda ia estar dentro da igreja. Analisa, irmãos, que quando Deus chama Moisés ao monte para entregar a ele os mandamentos, a Bíblia diz que Moisés demora-se, e dentre o povo vai se levantar um que vai dizer: olha, não sabemos o que houve com esse Moisés, se está vivo, se está morto, se vai voltar, se não vai. Agora vamos fabricar um Deus para nós. E eles vão incitar Arão, e eles vão fabricar o bezerro de ouro. E ali eles vão fazer o quê? Levar a muitos também, né? Eles vão enganar a muitos ali, que também vão adorar o bezerro de ouro. Vão dar culto ao bezerro de ouro. Analisa que essa adoração, ela é diferente da adoração que Deus quer de nós. Deus, quando nos chama para ir adorar a Ele, Ele nos chama com reverência. Ele nos chama, né, com santidade. Não é de qualquer maneira que nós também iremos adorar o Senhor. Não. Muitos se enganam porque dizem assim: não, o que foi para ser pago, já foi pago na cruz do Calvário. O sacrifício que era para ser feito, já foi feito, né? Só que eles confundem a mente daqueles que ouvem, eles confundem a própria mente, porque quando diz que o sacrifício que havia de ser pago, foi o sacrifício literalmente de se levar o cordeiro ao santuário e ser oferecido pelo pecado do povo. Então, quando Cristo morre na cruz do Calvário, Ele está se sacrificando para que todo aquele que nele crer passe a ter direito à vida eterna. Então foi pago um alto preço, né? Foi pago um alto sacrifício pela tua salvação, pela minha salvação. Só que isso não quer dizer que nós não devemos sacrificarmos para que possamos chegar no objetivo final, que é estar com Cristo no céu. Claro, quando nós falamos de sacrifício,
não quer dizer se martirizar, igual nós vemos muitos hoje, que aí se martirizam, né, achando que fazendo aquilo ali ele vai alcançar a salvação. Não, a salvação sim é através de Jesus Cristo, mas para que nós não viemos perder o direito a esta salvação, devemos nos enquadrar no querer e na vontade de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando Deus levanta os profetas para falar com o povo, repare que muitas das vezes era quando o povo estava acomodado, o povo esquecia de Deus, o povo pecava contra o Senhor, iriam, atrás de Deus feito pela mão do homem, e ali Deus levantava um profeta, Deus levantava alguém, chamava o povo ao arrependimento, para que o povo viesse a se arrepender dos seus pecados e se voltasse para Deus. E todo esse ato havia o quê? Além de haver o sacrifício pelo pecado, havia uma santificação do povo. O povo tinha que santificar-se para poder se aproximar do Senhor. Irmão, não é diferente nos dias atuais. Devemos nos santificar, devemos nos purificar, devemos entrar para dentro da palavra de Deus. Porque o que nós temos visto hoje de falsos profetas se levantando e está enganando a muitos, porque não é, irmão? Porque o camarada ora e expulsa o demônio, o camarada ora e a pessoa recebe a cura, o camarada ora e algo extraordinário acontece que você não está acostumado, habituado a ouvir. Eu quero dizer que a própria palavra vai dizer que tudo quanto pedires em nome de Jesus ao Pai será feito. E a Bíblia ela ainda diz mais, olha, o que adianta um homem a ganhar o mundo inteiro e perder a tua salvação? Só que, além de nós temos que nos enquadrar dentro da vontade do querer de Deus, temos que estar apercebido e prontamente vigilante com os falsos profetas, para que nós não viemos ser dilubriados, que nós não viemos ser enganados por tais homens que se adentram dentro da igreja para poder trazer discórdia, contenda, É o que nós temos visto muito, indo contra a palavra de Deus, contra o que está escrito dentro da palavra, e assim acaba fazendo que muitos os sigam. Tomamos cuidado, irmãos. A própria palavra de Deus diz que nem tudo que reluz é ouro. Temos que examinar as escrituras sagradas, temos que adentrar dentro daquilo que Deus deixou dentro da palavra, para que nós possamos estar sempre vigilantes. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 18, versículo 20. O que é que diz a palavra de Deus sobre os falsos profetas? Deuteronômio, capítulo 18, versículo de número 20. Assim diz: porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o profeta, o tal profeta. Não tenhas temor dele. Aqui o próprio Deus está falando daquele que se diz profeta e falar no nome do Senhor aquilo que Deus não mandou ele falar. Então, tem muitos
querendo usar Deus. Ah, se eu sou homem de Deus, irmãos, como fez o profeta Elias, eu sou homem de Deus? Ou eu não sou? Não. Você tem que ter convicção, isso falando para aquele que tem a chamada de Deus sobre a sua vida, que Deus te chamou, é Deus que vai confirmar esta palavra no teu coração. Quando você é escolhido, quando você é escolhida do Senhor, você não precisa ficar falando que você é profeta. Não, o próprio Deus, ele vai te usar com autoridade. O próprio Deus, ele vai te dar autoridade para que você possa fazer a obra dele sem você ter que se exaltar. E tem muitos que se colocam como homem e mulher de Deus, mas os seus frutos não condizem com aquilo que eles dizem. Então é necessário verdadeiramente nós tomarmos um grande cuidado, né, com esse termo profeta, com esse termo homem de Deus. Muitos têm sido enganados, muitos têm sido iludidos, e a multidão tem sido arrastada para isso, né? Então, meus queridos, nós sabemos que a palavra do Senhor, ela vai nos exortar a estarmos vigilantes e cautelosos com tais pessoas. Não pensa você que o falso profeta, ele vai estar lá no meio, não. Pelo contrário, ele vai estar em lugar de destaque. É aí que temos que ter grande cuidado, é aí que nós devemos prestar bem atenção em quem é o falso profeta. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos ver o que diz 1 João, Epístola de João. Louvado seja o nome santo do Senhor. Primeira Epístola de João, que vai falar sobre os falsos profetas. Capítulo 4. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Olha, isso aqui, há 2000 anos atrás, já estava falando que muitos falsos profetas já haviam se levantado no mundo. Pessoas que se dizem profeta, os falsos profetas, né? São o quê? São aqueles que mostram uma face sedutora, mas, né, carregada de o quê? Hipocrisia e engano. Esses são os falsos profetas. Aquele fala manso. Tem uns que até choram quando está falando. As pessoas, né, são comovidas. Ele mexe com o psicológico da pessoa. Mas na hora de pregar a palavra, a verdade sobre a palavra, ensinar verdadeiramente o correto da palavra, eles distorcem a palavra. E além de nós termos que ter cuidado com os falsos profetas, nós também temos a nossa responsabilidade de termos a nossa intimidade com Deus. Examinar tudo, irmão. Então está dizendo aqui, ó, não creai em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, né? Porque já muito falso profeta tem se levantado. E nós sabemos que muitos só vêm para poder tirar a paz daqueles que estão na presença do Senhor. Eles não querem compromisso com a palavra, eles não querem estar com a palavra, mas você que está com a palavra, você que tem compromisso com a palavra, ele quer
tirar você desse foco, tirar você do seu caminho, levar você a pecar contra Deus, né? Os falsos profetas é o que tinha lá no meio do povo de Israel, que induziu o povo a idolatrar, e muitos foram e acharam aquilo ali normal, bebiam, cantavam, dançavam. Não, irmãos, Deus requer de nós santidade, Deus requer de nós posicionamento. Se posicione, meu irmão, se posicione, minha irmã, contrário às coisas deste mundo. Tudo aquilo que não estiver dentro da palavra, rejeita, né? Seja anátema. O apóstolo Paulo disse: se alguém vos pregar um outro evangelho a qual já foram pregado, que já foi te pregado, que ele pregou, que seja anátema, seja o que? Maldito. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, irmãos, vai aqui o nosso conselho neste dia, para que nós venhamos tomarmos posse da palavra de Deus, posse de vitória, ficarmos atentos contra os falsos profetas que têm surgido no meio do povo de Deus, né? Mais uma vez estamos aqui gratos ao Senhor, o canal que está aí pregando a palavra, o martelo que esmiuça a penha, amém? É a palavra de Deus, é o martelo que esmiuça a penha, é a palavra de Deus, que ela é contra o pecado, ela é contra, né, aquilo que desagrada ao Senhor. Tudo aquilo que desagrada ao Senhor está aqui registrado nesta palavra, e nós devemos descobrir, buscar, aprender e a rejeitar tudo aquilo que é contra Deus, tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. Rejeite da sua vida, né? Procure se enquadrar dentro da palavra do Senhor. Procure estar se enquadrando dentro do querer e da vontade de Deus, que eu tenho certeza que será bem-aventurado, será feliz, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quer vitória, meu irmão? Quer vitória, meu irmão? Segue Jesus.